esse bate-papo, digamos assim, eu prefiro chamar dessa forma, porque vocês estão abertos para a participação de vocês, a gente comentar, enfim. É um pouco da minha experiência, junto com a minha companheira, Sabá Moraes, sobre a música. Eu, desde pequeno, que trabalho com música, né? Desde os 13 anos que eu comecei a estudar, e aos 14, 15 já ganhava um dinheirinho com a música. Então, de lá para cá, são mais de 25 anos, né? 25 anos somente com a Sabá, que a gente vem buscando esses porquês que a gente sente muito, a gente sente toda essa energia musical, que quando a gente toca, acontece algo, e eu fico muito contente e até emocionado de ter encontrado esse caminho teosófico, né? Porque esse caminho me trouxe respostas, pelo menos que me acalentam o coração, com relação à música, a essa grande arte, né? Mestre Kuthumi já comentava sobre isso, que a música é a principal caminho artístico, assim, né? E aí eu trouxe algumas informações, ideias, e gostaria muito que vocês não aceitassem como verdade absoluta. A gente somos pesquisadores, todos nós, né? E que isso é apenas uma percepção da gente com relação a essa música mais profunda, que nomeei como metamúsica. É aquilo que acontece no sutil, no oculto, né? Que a gente sabe que existe, mas fica somente no sentir, né? Então, trouxe algumas coisas para a gente conversar e observar, que são bem interessantes. Vamos trazer essa primeira ideia. Tem para a gente poder começar a navegar por esse mistério, digamos assim, é um assunto que isso está muito perdido, está muito escondido, sabe? Nós perdemos essas respostas para essas questões mais ocultas, né? Então, a gente vai juntando os caquinhos ali de uma ideia, de outra, para a gente conseguir formatar uma ideia do que para a gente é uma verdade, né? Então, como já dizia os nossos escritores teosóficos, para ser verdade a gente precisa dar aquela busca e aquilo tocar profundamente, né? Então, essa é a minha intenção, de que vocês saiam daqui com aquela faísquinha, né, de busca, tá ok? Então, eu trouxe um vídeo que eu acho muito interessante, introdutório. Antes da escrita, os Vedas eram tradição verbal, mantras e versos que continham todas as gamas do conhecimento. Do ponto de vista racional, os Vedas contêm todas as bases para a investigação científica. No plano existencial, eles revelam segredos sobre a vida e o significado do fenômeno cósmico. Os manuscritos do Rig Veda falam claramente de astronomia. A ciência relativa ao movimento das estrelas está contida no Mahabharata, no Ramayana, nos Upanishads. Já a astrologia, o estudo da influência dos astros na natureza, encontrado em diferentes culturas, também teve sua origem conceitual na Índia clássica e não na Mesopotâmia, como poucos sabem. Os cálculos védicos incluem 27 constelações e mencionam claramente Júpiter e seus benéficos efeitos. Os detalhes que envolvem as órbitas descritas nos Vedas só foram comprovados recentemente pela ciência. Logaritmos e fórmulas apresentados por esta cultura para o cálculo do movimento galáctico são a base da matemática de hoje. Forças e leis, tais como a gravidade e o cálculo diferencial,
já haviam sido mencionadas pelos indianos mais de 24 séculos antes de Newton. Um hino do Rig Veda menciona uma velocidade para a difusão dos raios do Sol. Com intensa velocidade e surpreendente beleza, ó Sol, teu brilho alcança este reino. A teoria da relatividade está citada no Bhagavatam, onde fala-se claramente de diferentes medidas de tempo relativas ao espaço dentro deste universo. Para a física, as informações védicas são essenciais. A palavra anu, em sânscrito, significa átomo. Para Manu, o conhecimento sobre o que está dentro do átomo, que também está explicado no Srimad Bhagavatam, juntamente com o processo de formação das moléculas. Os campos quânticos da moderna teoria das supercordas também estão contidos nesta filosofia inigualável. A ciência identificou a menor partícula existente como uma vibração sonora. Tudo que existe é feito de som. O famoso Om, a sílaba fundamental do sânscrito, é na verdade a definição essencial da composição energética das partículas subatômicas. Por isso os Vedas dizem que tudo é o Om, a emanação vibracional externa da potência do absoluto Shri Krishna. É claro, há muitos outros segredos a serem compreendidos em relação a esta sílaba com a qual a linguagem da vida é construída. Por ora resta uma pergunta. O que mais quer dizer a frase "tudo é o Om"? Bom, com essa pequena introdução, a gente pode observar a questão da origem, né? E tudo é som, tudo é movimento. Na doutrina secreta fala que não existe nada que não esteja em movimento, né? Então isso é um pressuposto muito interessante para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Então esse texto é um texto da doutrina. Vê-se na primeira página um disco de brancura sem mácula, destacando-se sobre o fundo de um negro intenso. Na página seguinte, aparece o mesmo disco, mas com um ponto no centro. E o legal disso, assim, que nós sempre tivemos uma certa dificuldade em botar imagem nesse círculo, nessa ideia que está nas primeiras páginas da doutrina secreta. Mas, com a música, a gente conseguiu trazer uma analogia, né, para esse sentido. Então, olhe só, a gente pode observar a flor da vida, que nós temos um princípio de um círculo com um ponto no meio. Será que é a mesma ideia que Blavatsky está querendo nos trazer, né, com uma outra linguagem? E aqui você observa esse mesmo círculo se duplicando, se expandindo, né? Então, aqui nós temos um segundo, um terceiro, quarto, e aí ele vai se formando, se juntando esse círculo, tá? Todas essas informações vão guardando para que a gente, no final, comece a ligar essas informações, tá ok? Observando uma gota na água, forma a mesma ideia, o ponto onde a gota se toca na superfície e ela se expandindo em círculo, né? A formação da célula, um círculo com um ponto, e que ele se divide em 2, se divide em 4, e isso vai se formando tudo que nós conhecemos como matéria, né? A geometria sagrada e a árvore da vida. Se nós pegarmos a mesma ideia dos círculos, se montando, a gente consegue trazer, de repente, uma origem da árvore da vida dentro da geometria sagrada, né? E tudo dentro dessa ideia de junção dos círculos, desse som primordial, podemos chamar assim.
talvez aquela primeira círculo com um ponto dentro, será que aquilo seria o on? Será que aquilo é a origem, a ideia de tudo? Né? Como som, né? Porque nós já sabemos pela doutrina que sim, aquilo começou daquela forma. Mas eu estou tentando trazer a ideia de que, será que isso é um som? Né? Então, olha só, tem um texto muito interessante. Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. Então, a gente partindo dessa breve e concisa introdução, eu preciso citar, para a gente lembrar, essa questão dos 7 princípios herméticos. Né? Por quê? Porque ele é a base de toda a nossa palestra, de todo esse bate-papo. É em cima desses 7 princípios que nós vamos tentar trazer esses conceitos, essas imagens, essas ideias com relação à música. Tá ok? Então, nós temos o primeiro, que é o mentalismo, de que tudo é uma ideia, que tudo é fruto de um pensamento divino, digamos assim. E o segundo, correspondência. Em muitos livros que a gente pode encontrar falando sobre ocultismo, sobre magia e coisas assim, fala-se de um grande segredo que o mago, que o iniciado, ou quem está nesse caminho buscando, né, esse começo da senda, precisa ter, que é essa questão da correspondência. É através da correspondência, da analogia, que a gente consegue, talvez, trazer as respostas. Então, a nossa pesquisa é muito voltada nessa grande lei, que é a lei da correspondência. Então, a comparação, a observação de uma ideia com outra, a gente começa a ver que a unidade está presente. Ela tem que estar presente, né? O que falta é a gente observar isso. E essas observações, elas vão começar a acontecer quando começarmos a usar a correspondência. Né? E isso é um grande princípio, é uma grande saída, e é a forma que a gente pesquisa a nossa música. Um outro ponto muito importante, dentro dos 7 princípios herméticos, das 7 leis, é a questão da vibração. Né? A nossa música e a nossa palestra é toda em cima também desse daqui. Através da correspondência, da analogia, a gente tenta decifrar um pouco sobre a vibração. No começo, eu citei a doutrina falando que, no volume 1, fala que tudo no espaço, tudo na manifestação está em movimento. Né? Quando a gente vê um corpo se decompondo, um corpo morto, a gente acha muitas vezes que aquilo não tem mais vida, que acabou. Mas, na verdade, ali está em transformação. Está tudo numa grande mudança. Né? Os átomos estão ali fervilhando e transformando em outras coisas, em adubo, enfim. Ali está acontecendo uma grande explosão de vida, só que a gente não consegue observar isso. Talvez com uma lupa, um microscópio, a gente consiga observar essas ações, né? Ok? Então, vamos falar sobre vibração. Essa definição sobre o som é a que eu achei mais interessante, é uma definição científica. Então, a gente vai depois entrar nessa parte mais esotérica sobre o som. Então, o som é a propagação de uma frente de compressão mecânica ou uma onda mecânica. É uma onda longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica. Lembra da gota espalhando, né, e ela se abrindo em círculos? Apenas em meios materiais, que têm massa e elasticidade, como sólidos, líquidos ou matéria gasosa. Tá ok? Então, se tudo é vibração, né, tudo está vibrando, tudo está vibrando, existe um som, existe uma frequência, porque tudo que vibra produz uma onda, e essa onda, por mais sutil que seja, ela é, de alguma forma, auditiva. Talvez não para os nossos ouvidos, né, humanos, mas, quem sabe, para outros seres, animais, com certeza a gente sabe disso. Né?
de que o cachorro ouve frequências muito agudas, o golfinho ouve frequências agudas, o elefante frequências mais graves, né? Então, nós sabemos disso. Imagina os outros seres mais sutis que não estão no nosso plano. E o som, a frequência, é a energia que traspassa tudo, que liga todos esses corpos, né? Digamos, essas dimensões, esses planos. Então, se tudo é vibração, tudo que é manifestado é uma vibração, será que o nosso Logos não seria uma vibração também? Se a ideia de que um círculo foi a primeira coisa a ser observada, né, na manifestação, e dela veio o Logos para se continuar para transformar toda essa ideia em matéria, então tudo é vibração. Volto a dizer, tudo é vibração, não é? Os nossos corpos, eles estão também nesse processo de vibração e de som, né? O nosso físico tem essa densidade necessária para estar aqui nesse planeta e tendo essa experiência, né, de vida. Então, ele tem uma vibração específica. Cada um de nós temos essa vibração específica. E é colocado que, se nós soubermos essa vibração pessoal, a gente, quem sabe, não mudaria o nosso DNA, talvez pensamento e etc. Né? Cada um tem a sua nota primordial. Né? Nós estamos falando do físico. E se nós adentrarmos ao corpo emocional, ao corpo mental, causal, tudo é uma vibração, só que de uma forma mais sutil. Então, se existe vibração, existe som, existe uma frequência. Isso que eu quero que fique muito claro. Desejo, do fundo do coração, que vocês saiam com essa ideia de que tudo é uma vibração. E talvez, quem sabe, coloco essa ideia para todos, será que não existe uma música que nos conduza nesse caminho? Vamos pensando. Isso aqui é uma ideia da física que mostra, só para ilustrar, essa questão de como é formado um som, né? Ele desenvolve através de ondas, está vendo? Nós falamos na definição, são ondas. Isso aqui também cai lá na lei, as 7 leis herméticas, né? Que fala aqui sobre a lei do ciclo, né? Tudo que sobe, desce, né? Então, isso aqui, o som não poderia fugir dessa regra, né? Ok? Tem uma coisa muito interessante, isso aqui é uma curiosidade. Eu trabalho com estúdio, eu tenho um estúdio, e no estúdio a gente observa algumas coisas chamadas cancelamento de fase. O que é o cancelamento de fase? É quando a gente grava a mesma voz, vamos tomar a voz como exemplo, a gente grava a mesma voz cantando a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Claro que não consegue ficar perfeitamente igual esse desenho da onda, correto? Mas, se ela, por acaso, fica ao contrário, em vez dessa parte estar subindo e descendo, acontecer ao contrário, ela descer e subir, o que acontece com o som? Ele é cancelado. Ele para de ter som. Então, quando a gente está gravando um CD, algo assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse cancelamento de fase. Por quê? O som vai estar... a voz vai estar cantando e você põe outra voz exatamente igual com o mesmo timbre. Se ele ficar exatamente igualzinha, a voz vai ganhar uma oitava a mais. Ela vai ficar um pouco mais alta. Se ela sai do lugar um pouquinho, acontece esse cancelamento. Eu estou falando disso por quê? Tudo é frequência, correto? Como é que faz para a gente estar num lugar desse, né? Todo mundo em paz, concentrado, e de repente entra uma pessoa com uma frequência diferente da que nós estamos. Uma frequência de, sei lá, de raiva ou algo assim, né? Como fazer para que isso volte ao seu estado natural? Porque isso vai mexer.
muita gente vai se identificar com ela e isso vai, dependendo da intensidade, isso vai acontecer. Aí a grande pergunta é, o que a gente pode fazer para mudar uma frequência de um ambiente, mudar a frequência de uma pessoa, a nossa frequência, não é? Essa técnica de anular essa frequência. O quê? Entrar com o oposto. Certo? Essa é uma das ideias. Então, se a gente entra com uma frequência, uma vibração ao contrário, essa frequência é cancelada. Não é? Então, são essas analogias, essas coisinhas assim que a gente vai, sabe, trazendo e jogando luz, né? Ou talvez curiosidade, né? Isso aqui eu gostaria que todos saíssem para pesquisar e ver se é verdade. Tá? Continuando. Tem uma pequena animação que vai trazer essas figuras. Triângulo, quadrado, círculo. E cada uma delas tem algo especial. O triângulo, por exemplo, a gente pode observar que a soma dos seus ângulos dá 180. A soma do quadrado e do círculo, 360. A soma do pentagrama, 540. Né? A soma dos seus ângulos. Olha que coisa interessante. Será que isso é ângulo ou isso é som? Se nós pegarmos... deixa ele trazer... esses são os números que nós falamos. A somatória deles, todos, vai dar 9 como resultado. Né? E aí a gente começa a perguntar, existe algum segredo? Existe algo que a gente ainda não sabe, ou talvez se sabe, a gente não consegue aplicar. E essa, eu acho que é o grande barato de todo essa pesquisa. É como pegar isso aqui e transformar em algo em benefício à humanidade, para a humanidade. Então, essa eu acho que é a nossa maior busca, né? Porque não é coincidência isso aqui. Né? Por que Platão, por que na escola grega Pitágoras trazia a música como algo principal e a matemática como algo primordial? Né? Era uma das matérias principais. A matemática, a música, astrologia e geometria. Quer dizer, tá tudo dentro desse grande mistério, que é o número. Né? Na doutrina fala muito do número, a importância do número, de que o universo todo é número. Tá ok? Então, assim, essa soma do triângulo, dos seus ângulos darem 180, eu fiquei pensando, e nós buscamos e achamos algumas informações, que isso não necessariamente é somente um ângulo, mas frequência, número de frequência. Tá ok? Vamos mudar aqui. Triângulo. 180. Será que ele tem esse som, teria essa frequência, um som? Possivelmente esse seria o som do triângulo, que é essa frequência de 180 Hz. O círculo com o quadrado, a soma deles todos dá 360 graus. E a frequência seria o quê? Pentágono. Será que é muita coincidência estar formando um acorde? E esses três sons são o quê? Oitava, quinta e a terça. Eles formam um acorde maior. Né? Aqui, violão. Esse acorde. Blavatsky fala na teosofia, na chave da doutrina secreta, sobre o som da natureza, que ele seria um Fá. Né? Só que, quando a gente coloca um nome de uma nota para uma frequência, a gente se perde um pouco, porque, dependendo do lugar, isso muda muito. E de um Fá sustenido para um Fá, eu concordo com ela que o som poderia ser chamado de um Fá. Então, esse seria o som, talvez o som
primordial, o som primeiro, já vimos que nós temos um acorde perfeito maior, né? Continuando, nós caímos aqui dos sólidos platônicos. Primeiramente, a gente viu somente uma figura geométrica, né? Um quadrado, e aqui Platão nos traz algo mais complexo ainda. Ele traz o quê? Os mesmos círculos, está vendo? Formando, através dessa soma deles, esses sólidos platônicos. O cubo, e aí vai. Será que isso daqui, o resultado final disso aqui, já não é mais complexo do que o outro? Então, se nós soubermos o som de cada um desses, será que a gente conseguiria, talvez, influenciar, ou criar, ou destruir, né? Então, isso é uma coisa, é um segredo, talvez por isso que seja bem guardado, né? Então, Platão fala que os 5 elementos, o cubo, representa a terra, o dodecaedro, o éter, que é o elemento primordial do universo, onde tudo se manifesta e se cria nele, né? O icosaedro, a água. O octoedro, o ar. E, por fim, o tetraedro, o fogo. O dodecaedro. Enfim, a soma desses sons, ou a combinação deles, será que não daria uma transformação muito grande, talvez, no universo ou no ser humano? Tem uma outra ideia, para a gente sair um pouco dessa coisa tão física e matemática. Eu trouxe aqui uma partitura para vocês observarem. Não dá para ver os detalhes, mas dá para vocês entenderem daí. É uma canção minha, chamada Canção Matinada, feita para a orquestra, arranjada para a orquestra, né? E aqui nós temos todos os instrumentos da orquestra para tocar essa música, ok? Cada uma linha dessa, tá vendo? Cada uma linha dessa é um instrumento. Então nós chamamos isso aqui de uma grade orquestral. O maestro, quando está conduzindo a música, ele tem essa grade. Então, ele está observando todos os instrumentos, toda a dinâmica, tudo que está acontecendo com a orquestra. Então, ele está se orientando por aqui. Então, imagina, a quantidade de instrumentos, eu não estou falando em números iguais, eu estou falando em instrumentos separados, né? Porque as cordas, por exemplo, os violinos podem ter 20 violinos, tocando somente essa linha. Correto? Eu estou falando de separações. Então, aqui é um flautim, flauta, oboé, clarinete, fagote. Então, são muitos instrumentos tocando ao mesmo tempo, né? E a música aqui, ela acontece numa linha de tempo, correto? O tempo vai acontecendo e a música vai se manifestando, né? Só que existe um outro fenômeno, que é os sons que isso aqui tudo está produzindo. Ok? Olha só. Para a gente entender mais essa ideia da orquestra e essa analogia que eu estou trazendo para vocês no Tao, que é um pensamento antigo chinês, quer dizer, o Tao para a gente seria o não manifestado, a origem de tudo, né? Então, o símbolo do Tao é a primeira parte de cima, que é chamado do espírito, por isso que ele é redondinho. Se a gente for observar no Barroco, que é um período onde a manifestação divina estava muito presente, né? Quer dizer, eles falavam muito sobre Deus, onde teve a reforma. Então, aquele momento era um momento que se falava muito disso, né? Então, os anjinhos, os desenhos, eram tudo rococós, eram redondinhos, né? Então, tudo que é redondinho, a gente faz uma analogia ao espírito, ao espiritual. Correto? E, para os chineses, o espírito é o Yang. O positivo, o masculino. E tudo que é quadradinho é a matéria, né? Então, se a gente andar um pouquinho mais
no exemplo lá do barroco, a gente entrar no classicismo, a gente vai observar que as construções, as pinturas modificaram, precisava modificar, precisava sair dessa parte divina para entrar no homem, na parte da matéria. Então, existe essa analogia que tudo que tem ponta é matéria, que precisa ser lapidada para se chegar ao espírito, correto? E aí, que no caso dos chineses, representa o yin. E aí, quando a gente junta todos os dois, nós temos o Tao. Quando a gente junta o espírito na matéria, nós temos o caos, o Tao. E que é o quê? Simplesmente o início da ideia da cruz. A cruz é baseada nesse princípio, né, da junção, da descida do espírito na experiência da matéria. Ok? Com essa ideia da cruz, o simbolismo da cruz na música tem tudo a ver com isso. É o espírito descendo na matéria. E, para a gente, na música, vou voltar aqui na nossa partitura, é isso aqui. Espírito, matéria. Tá? Olha só. Vamos imaginar um músico aqui sozinho tocando. O primeiro, o flautista. Ele vai para casa, recebe a partitura, ele não recebe essa grade, ele recebe só a linha dele, e ali ele começa a estudar. Ele vai ver a sua técnica, vai ver as notas, vai ver a forma de emitir esse som, dinâmica, afinação. Então, ele está cuidando do quê? Da parte individual. Está cuidando da matéria, digamos assim. Ele está buscando entender o que ele pode fazer como indivíduo bem para que a música de alguém soe de forma plena. Não é? Então, ele se esforça ao máximo para se lapidar, para tirar o som, para estar no tempo perfeito, tudo de uma forma para que a música aconteça. Não é? E se nós formos pegar essa ideia de que aqui sou eu, de que aqui é você, de que aqui é ela, todo mundo se lapidando, todo mundo com seu instrumento individual, buscando a sua técnica, buscando o melhor som, para quê? Para que essa música aconteça. Se a gente trouxer isso para a nossa vida, é isso aqui, nós somos isso aqui. É o tempo todo a gente se lapidando, buscando nos compreender, buscando onde estão os nossos erros, para que amanhã a gente faça melhor, ou no momento presente. Não é? Então, é esse tempo todo nós nesse caminho dessa senda, nesse caminho até o final dessa música. Né? Então, quando a gente fala nesse sentido individual, nós estamos falando no sentido da cruz, lembra? Da matéria. Tá, esse está tocando um som diferente desse, esse aqui está tocando algo totalmente diferente dos dois, mas tudo em quê? Tudo isso aqui está soando em quê? Numa harmonia. Tudo isso aqui está soando perfeitamente bem. Se encaixa perfeitamente nessa melodia, nessa ideia de algum criador. Ok? Então, se esse aqui desafina, o que vai acontecer com a música? Cai. Algo acontece. Aí o maestro tem que ir lá e puxar a orelha, conduzir ou instruir, né, que seria a melhor forma. Olha, o caminho é esse, usa tal técnica, usa aquilo, melhora. Aí, entendi. Então eu vou tentar fazer. É a nossa vida, é o tempo todo algo nos conduzindo. Ney, o caminho é por aqui. Afina, entendeu? Afina seu instrumento. Observa o seu dedo aqui que está fora do lugar. Né? É o tempo todo o maestro conduzindo essa canção. Tá? E o interessante é que tudo que a gente põe nesse sentido do espírito é a harmonia. Então, quando isso aqui está formando um acorde perfeito. Lembra que nós falamos lá atrás sobre o som do universo? Que estão formando acordes com os elementos, tudo está se comunicando, que é exatamente essa ideia da formação dessa música perfeita. Que é isso aqui. Né? O espírito, a harmonia
e a individualidade. Então, nós temos que estar o tempo todo buscando o quê? Uma harmonia entre nós músicos, né? Nós estamos conduzindo cada um seu instrumento e se a gente não se harmonizar, se eu não ouvir o que ele está trazendo e somando comigo, eu não consigo afinar, porque eu preciso dele, eu preciso do som dele, do som dela. Eu preciso desses sons para que eu consiga me ajustar e acontecer essa música. Então, para mim isso aqui é muito lindo, eu fico maravilhado com essa ideia. E, enfim, eu vou trazer agora, para finalizar, um outro pequeno conceito que a gente ouve muito. Tem algum músico aqui? Ah, que maravilha, maravilha. Então, são termos um pouquinho técnicos, assim, né, que a gente da música está um pouco mais acostumado, mas não é nada muito diferente para vocês. Olha só. Temos a série harmônica, que Pitágoras observou isso e trouxe essa ideia para a gente. Tá? Imaginemos um ponto. Lembra lá do começo, do círculo e ponto. Tá? Ele fez o quê? Ele pegou 2 pontos, né, e esticou uma corda em cada ponto, num ponto, no outro, esticou, e aqui, ao tocar isso aqui, tum, deu um som. O que é isso? Um ponto onde a corda se conecta e o outro ponto onde a corda se conecta. Uma afinação, uma tensão dada a essa corda, nós temos uma frequência, nós temos um som primordial. Ok? Lembra lá do começo, o on? Então, nós temos uma base, um primeiro som. Beleza. Quando Pitágoras pegou essa cordinha esticada, então ele teve um som primeiro, ok? E aí depois ele observando, ele falou, eu vou dividir essa corda no meio. Se eu pegar e dividir exatamente ao meio, o que vai acontecer? Ele observou que esse som aqui, que fez desse ponto com esse, era o mesmo som anterior, do som fundamental, só que 1/8 acima, mais agudo. E esse de cá, a mesma coisa, 1/8 acima, mais agudo. Então, por favor, vamos demonstrar, porque é bom a gente falando e demonstrando. Não. 2 pontos. E aí ele pegou e dividia ao meio, e trouxe a 8ª. Esse som é um Mi, e esse é o mesmo Mi, só que 1/8 acima daquele Mi. Ok? Esse pedaço soa esse Mi e esse outro vai estar soando esse Mi também. Tudo bem até aí? Aí ele chegou e falou, peraí, se eu divido em 2, eu posso dividir em 3. Em 3 pedaços iguais, em 3 partes iguais. Né? Então aqui vai dar um som, aqui vai dar outro e aqui vai dar outro. Diferente dos 2 primeiros, que é exatamente aqui. Se a gente dividir esse tamanho em 3, nós temos aqui um pedaço, temos aqui o outro ponto. Então, olha. Aqui está a 8ª. 8ª. E aqui nós temos a 5ª, que é uma outra nota. Então, assim, a ideia principal da música, a ideia primeira da música é o quê? Que dentro desse som, dentro dessa frequência, ok? Dentro dessa nota, nós criamos todas as outras. Por quê? Você viu, eu só peguei e dividi a mesma corda, temos 1/8, temos uma outra nota, soando dentro dessa corda, que é uma 5ª, e assim nós vamos. Outra nota. Então, fala-se que dentro de um som fundamental, nós temos todos os outros sons. Olha que interessante. Dentro do on,
do som da criação, onde tudo dele se originou tudo que nós conhecemos como universo e matéria. Então, Pitágoras traz esse conceito com a música, que dentro daquele som primordial, todas as outras notas dentro desse som podem acontecer, estão lá acontecendo. Então, quando a gente pega um instrumento que tem um som muito bonito, a gente fala que esse instrumento tem uns harmônicos bonitos, tem muito harmônico. Então, quanto esse instrumento mais conseguir trazer harmônico, mais o timbre desse instrumento é bonito. Certo? Aí, olha que interessante. Se a gente pegar essa ideia de Platão e juntar essa ponta com essa outra, nós temos o quê? Um círculo. Correto? Peguei duas pontas, juntei e fiz um círculo. Será que é esse o círculo que da doutrina fala? Primeiramente era um círculo e depois o ponto no meio. Quer dizer, nós temos um som primordial, onde daqui vai gerar todas a manifestação, todos os sons. Aí observem só que legal. Se eu pego e cruzo tudo aqui, nós temos um triângulo dentro desse círculo. Esse triângulo dentro do círculo, o logos, se a gente for pensar, então será que Pitágoras já não estava trazendo essa ideia? Será que lá na escola dele, será que isso não era falado, isso era comentado, e um segredo muito bem guardado, porque não era todo mundo que podia entrar nessa escola. Não é? Dizem que ele foi morto por conta de uma pessoa que não conseguiu entrar na escola. Então, já que é assim, então vamos acabar com esse negócio. E aí, se a gente traz essa ideia do logos, olha que coisa interessante. Se fosse 2 pontos só, olha só, vou voltar aqui um pouquinho. Se fosse 2 pontos e eu juntasse esses 2 pontos, ia ficar um ponto em cima do círculo e outro ponto embaixo, correto? Se eu unisse os 2 pontos, eu ia ter 2 lados, o yin e o yang. Eu teria, talvez, o pai e a mãe. A dualidade, a primeira coisa. Espírito e a matéria. Né? Então, será que a oitava acima desse som primordial não representa o que nós somos, ou os 2 primeiros logos, para que depois viesse o terceiro, que é o filho, e aí a gente ter a trindade, né? Olha aqui coisas interessantes aqui que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um acorde de Dó maior. 1º grau, correto? Na música a gente fala que o 1º grau é o repouso, está em repouso. Eu estou jogando bem geral, porque não dá para a gente entrar em tantos detalhes, porque são alguns anos de estudo. Mas só como ideia, um Dó maior, certo? A oitava disso vai ser um outro Dó. Mas, quando eu pego os 3, quando eu pego o logos completo, 1, 2 e 3, eu vou ter o quê? Um 5º grau. Certo? Na música, o 5º grau chama-se movimento. É um acorde onde vai trazer um movimento para as coisas, tá? Para a vida. Olha que coisa interessante. A música ocidental ela é baseada nisso aqui. Repouso, movimento, preparando, está em movimento, ele precisa repousar. Repouso. Movimento, tensão, tem que repousar. Tudo é cíclico, tudo gira. Na música ocidental, de um período bem específico, é muito claro isso. A questão do movimento, do repouso. Pralaya, Manvantara. Acontecendo isso na música. Então, tá tudo batendo com o que a gente estuda, né? Então, a música está o tempo todo trazendo esse ciclo para a nossa vida. O movimento, o repouso, o movimento, o repouso. Então, eu vou pedir só um segundinho para vocês fecharem os olhos, e eu vou tocar isso daí. Eu gostaria que vocês tentassem sentir esse som. Sinta quando o som está em repouso.
Quando a gente relaxa, esse som repousa. E sinta quando começa a ter uma tensão de movimento, de ideia, de som, e que ele precisa repousar. Aí ele vai e repousa. Vocês vão sentir essa... repouso. Repouso. Tensão. Movimento. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. Vai ter que repousar. As garças dão meia volta e sentam na beira da praia. Movimento. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Percebe? Esse movimento de repouso, que dá um alívio quando o acorde chega no lugar que ele precisa chegar. E aquela tensão acontecendo no outro acorde. O que é isso? O que o Logos faz o tempo todinho? Se manifesta, cria, movimenta, traz vida. Não é? E isso é, na música, para a gente, o dominante. Esse movimento, essa criação de ideias para acontecer o quê? O repouso. Não é? Então, toda esse fenômeno musical, a gente puxa, quando traz essas ideias que são tão abstratas e traz isso para a música, parece que dá um alívio na gente e fala, que legal, estamos num caminho certo. Aí eu volto a perguntar, para a gente concluir esse pensamento. Será que nós estamos num caminho certo? Será que a gente se preocupa com o que entra nos nossos ouvidos? Será que é a música do universo que a música divina que a gente está buscando ouvir? Pitágoras, Platão, na verdade, e Confúcio falam uma ideia muito parecida. Eu vou parafrasear só para a gente ligar, mas eles falam quase que a mesma coisa assim. Para se observar como anda uma nação, a cultura, a política, a guerra, para se observar isso, é só observar a música que eles fazem. Então, na China, o que fazia o imperador? Mandava um especialista para tal região para observar a música que estava fazendo. E se chegasse lá e ele não tivesse no tom primordial tocando, estivesse tocando tambores mais agitados de guerra, ali ia ter guerra. Então, ele já se prevenia e ajustava para aquilo. Em cidades que eram muito próximas da divisa com outros países, ali tinha um cuidado em dobro. Por quê? Onde chegava as informações de fora, viajantes, músicos de fora, e ali, se a coisa começasse a se manifestar diferente do tom primordial, algo iria acontecer naquela província. Aí a gente joga a pergunta para hoje. Como é que é a música do nosso Brasil, nossa nação, do nosso país? Qual é a música que ganha melhor música do ano? Melhor cantor do ano? Essa música que é massificada para a gente, né? Isso às vezes, me dá um certo alívio e uma agitação ao mesmo tempo. Um alívio de quê? De que nós estamos num caminho, pronto. Nós estamos num processo de evolução. Né? Mas me traz uma certa angústia de observar que nós estamos de acordo com a nossa música, como nação. Né? Isso independente de escolha de lados, de partidos, não. Estamos falando somente de música. Né? Se a gente partir dessa ideia de que a música que é tocada no Brasil em massa é uma música que talvez não esteja de acordo com esse som primordial, e isso talvez traga um desequilíbrio emocional. Se eu estou, de repente, em casa e vou para um baile funk, vai me trazer sensações que talvez, se estivesse ouvindo um outro tipo de música, porque é essa a lógica. Se a gente pensar que tudo é vibração, como nós falamos no começo, que tudo está em transformação e nós vibramos por simpatia, se ele chega muito feliz e eu estou triste, e a energia dele for maior do que a minha, a vibração dele for maior do que a minha, eu me transformo como pessoa. De repente, eu começo a vibrar com ele. E isso começa a mudar.
E se eu estou ouvindo uma música que me traz vibrações que estão fora do que eu busco, eu começo a vibrar por aquilo, porque nós somos o quê? Quase que 80%, 90% de água. Então, imagina uma molécula totalmente flexível, elástica, que é moldada o tempo todo. Né? Então, isso eu trago de novo a observação. Depois que tudo que a gente ouviu, que é muito pouco, será que a gente não precisa ter um certo cuidado com a música que entra, né? Ou melhor, com o que a gente fala, com o que a gente sai? Porque o que a gente sai é música, o verbo é música, o verbo é som. Né? E a partir do momento que a gente emite essa palavra, essa ideia, isso tem uma força. Né? Dizem que tem 3 coisas que não voltam nunca mais, que é uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Então, o cuidado que nós temos que ter com a emissão das coisas que a gente fala, com o verbo, com essa vibração, e não necessariamente precisa ser falado, mas vibrado, porque só a gente está em movimento, que é a vida, isso já é uma vibração, tudo isso aqui é uma vibração. E qual é a minha vibração? Qual é a minha nota? Qual é esse acorde, né, que eu tenho? Será que está sendo condizente com o que a gente vem estudando e buscando? Né? Esse assunto eu acho deveras importante, porque a gente esquece desse fator da música. E a gente ouve música por ouvir. Ah, quer ouvir uma música? Eu estou com vontade de ouvir uma música e vou ouvir. Mas esquece, de repente, fazer essa seleção com mais critério. Correto? Então, uma música pode nos transformar. Isso é fato, é visível. Né? Nós estamos vivendo uma nação bem desequilibrada, bem polarizada. Né? A música tocada condiz a isso. Então, de um certo ponto, nós estamos no nosso processo de evolução, do caminho. Quem sabe, mais na frente, como a Europa que se transformou e tem uma música diferente, com Bach, com Mozart, com Beethoven e muitos outros compositores, que chegaram a esse processo evolutivo. Nós vamos chegar também nisso daí. Né? Então, é isso, meus irmãos. Essa é uma primeira parte, como nós vimos lá do começo, de música e teosofia. Tem uma segunda parte, né, que vai ser falada dia 21 desse mês, de setembro, que a Sabá vai trazer uma continuidade desses assuntos, que é uma palestra recital, e vai conversar sobre o que essa música pode fazer na transformação humana, né, no espírito, enfim. É muito interessante, não perca o que é a continuidade disso aqui. Porque se a gente conseguir descobrir essas frequências de da gente, a gente se transforma, de repente a gente não tem mais dor de dente, Edmar. Põe uma música, acabou a dor de dente. Grato, meus irmãos. Muito obrigado.